Por que aquelas pessoas, as pessoas conseguem experimentar o extraordinário de Deus? Porque elas têm fé. Porque o que é a fé? É você olhar para uma situação como aquela que aquele capitão olhou, só que não fazer como ele, não falar, olha, nem Deus é capaz de mudar isso, não. Porque você olhar para uma situação, mas não ver com os olhos humanos, ver com os olhos espirituais, com os olhos da fé, que diz que Deus é o Deus do impossível e capaz de fazer qualquer coisa. Tem uma passagem na Bíblia que fala que esse mesmo profeta que tinha falado que as coisas iam estar baratas e tudo mais, o profeta Eliseu, ele estava sendo procurado porque ele estava ajudando o povo de Israel numa guerra, e aí esse mesmo exército da Síria estava indo contra ele, e o servo dele tinha ido para fora de manhã, espreguiçado, e olhou ao redor e viu um grande exército cercando eles. E aí falou, ai meu Senhor, o que faremos agora? E Eliseu orou, e ali Geazi, o servo dele, conseguiu enxergar não mais um grande exército ao redor deles, um exército indo contra eles, mas ele viu um grande exército celestial a favor deles. E o Eliseu, o profeta Eliseu ainda falou assim, não se preocupe, não tenha medo, porque são mais os que estão a nosso favor do que os que estão contra nós. E eu quero te convidar hoje, não ser a pessoa que fala, não, esse rei Acabe nunca vai morrer, ou, não, o povo de Israel, de Samaria, nunca vai conseguir ter comida, nem Deus é capaz de fazer isso, não. Eu tô te convidando a não ser essa pessoa, mas ser a pessoa que, como Eliseu foi, que olha pra situação, que olha pro exército cercando e fala, não, é maior quem está em mim do que quem está no mundo. É maior quem luta ao meu favor do que quem está indo contra mim. Porque é como aquela frase que todo mundo conhece e que diz, não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, mas mostre para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Deus é muito maior do que qualquer problema. Deus é muito maior do que qualquer resistência. Deus é muito maior do que qualquer situação. Mas você só vai conseguir experimentar as promessas que Deus fez na sua vida se você tiver fé. O capitão não teve fé e não conseguiu experimentar o extraordinário de Deus. A palavra diz que a fé é você para olhar para essas situações e não ver coisas sem solução, mas você vê Deus agindo e operando naquela situação. A gente está vivendo uma pandemia, como já foi dito, e vocês já estão cansados de saber. E às vezes é desanimador olhar ao redor e ver pessoas desanimando, vendo todo mundo não ligando pra nada, e olhar pro governo e as pessoas que deveriam ser honradas não estão sendo honradas, vendo congelamentos de salário, vendo problemas e problemas e problemas, e as pessoas que são cristãs muitas vezes não se posicionam, e você fala, nunca que isso vai melhorar. Como que existem profecias sobre o Brasil e é isso que está acontecendo? Mas a palavra de Deus diz, mesmo que você olhe para a situação e diga, não tem solução, Deus diz que Ele é o Deus do impossível. Quando o anjo Gabriel chega em Maria e fala que ela vai ter um filho, mesmo sendo virgem, ele complementa e falando, porque para Deus nada é impossível. Deus é o Deus que criou tudo apenas com a palavra, como a gente viu no versículo 3. E Ele é o mesmo Deus que é capaz de transformar a sua situação. O que é o nosso problema perante o que Deus já tem feito? O que é o nosso problema perante a grandeza e soberania de Deus? Não é nada. Então apenas creia. Apenas creia. Como eu falei, não tinha possibilidade nenhuma do rei Acabe morrer de uma flecha perdida. Nunca tinha ouvido falar disso antes. De uma flecha perdida acertar ele entre as juntas da armadura. Não tinha possibilidade nenhuma de um exército grandioso, forte e valente sair correndo de medo de um exército, do barulho de um exército que não existia. Não existe possibilidade aos olhos humanos. Sabe, talvez você olhe para a sua situação hoje e você não vê possibilidade de melhora. Mas com os olhos da fé, você consegue enxergar que Deus é muito maior que tudo isso. E que não importa se tem possibilidade ou não aos olhos humanos. Porque Deus é o Deus do impossível.
Deus é o Deus que opera quando você acha que não tem mais solução. Então, se Deus disse que vai acontecer, porque Ele falou. Então, é isso. Creia no que Deus diz. Creia nas promessas de Deus sobre a sua vida, porque Ele é capaz de fazer. A palavra fala que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então, Ele é capaz de transformar o Brasil. Ele é capaz de transformar a sua família. Ele é capaz de te transformar. Ele é capaz de te perdoar. Ele é capaz de curar toda e qualquer enfermidade, por mais que todos os médicos e todas as pessoas dizem que não tem solução. Então, baixe sua cabeça agora, feche os seus olhos e seja sensível a Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, venha levando os seus olhos agora para cada um de nós e venha nos ensinando a ser como o profeta Eliseu. E nós fazemos agora a oração que o profeta Eliseu fez. Abra os nossos olhos para que a gente possa conseguir ver, Pai. Ver pelos olhos da fé. Venha retirando toda cegueira espiritual, venha retirando toda falta de fé, toda incredulidade, toda dúvida, todo desânimo e venha nos enchendo de esperança, venha nos enchendo de fé e de uma certeza de que tudo vai ficar bem porque o Senhor não nos abandona e é muito maior quem está conosco do que quem está contra nós. Então venha nos abençoando e venha nos transformando. Blinde a nossa mente, o nosso coração contra todo pensamento e dúvida vindo do diabo, contra toda cilada de Satanás, para fazer com que a gente perca a nossa fé e deixe de acreditar no que Deus diz. Mas venha nos dando uma plena convicção todos os dias de que o Senhor é o Deus do impossível. O Deus que fez o impossível antes e que fez algo que nunca tinha nenhuma possibilidade de acontecer. Então venha nos fazendo crer que o Senhor também é capaz de fazer o extraordinário na nossa vida e fazer o que a gente acha que não tem como acontecer. Porque aos nossos olhos pode parecer impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível. E venha nos dando uma fé contínua, Pai. Que a gente não possa sair e ficar aqui apenas durante o culto com fé, ou sair daqui e ficar um pouco com fé e depois desanimar. Mas que as circunstâncias não possam nos abalar. Que nós possamos ter os olhos fixos em Ti, no que a Sua palavra diz. Nos lembre todos os dias da nossa vida de que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é capaz e é fiel para cumprir todas as promessas que o Senhor fez. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.